Bom dia. Hoje a aula eu acho que é relativamente curta e nem por isso é uma aula menos importante. Na realidade, é uma aula de teste quadrado e nós chamamos, tem diversos nomes que se dá em diversos livros didáticos, né? Estatística de variáveis categóricas, então tem diversas denominações, mas no fundo, todos os procedimentos são feitos por meio de um teste que nós denominamos teste quadrado. E isso, como nós vamos ver em seguida, vem de uma distribuição característica que surge a partir do tipo de medida de afastamento das contagens que nós vamos fazer em relação a uma contagem esperada. Tá? Variável categórica é o mesmo que qualitativa? Exatamente igual. Tá? Eu acho que pode-se dizer que são sinônimos. Né? Variável categórica, na realidade, engloba todas as variáveis qualitativas aqui, tá bom? Inclusive as qualitativas ordinais. Tá? Você pode, na realidade, usar estatística quadrada, como nós vamos ver em seguida, o teste quadrado para analisar os resultados de experimentos em que você obtenha variáveis qualitativas ordinais. Por exemplo, aquele exemplo de Osserman, vocês vão ver que poderiam usar também teste quadrado. Né? Eu acho que, inclusive, eu recomendo que vocês façam isso e comparem os resultados. Né? Dependendo da situação, dependendo da pergunta e hipótese que vocês tiverem. Mas, antes de entrarmos no tópico propriamente dito, eu vou repetir a brincadeira que eu fiz ontem, eu vou fazer um desafio a vocês. Né? Um dos objetivos da estatística como um instrumento, como uma linguagem, é fornecer a vocês técnicas, procedimentos, uma linguagem comum entre pesquisadores clínicos, médicos, biólogos, de todas as áreas de conhecimento, uma linguagem comum de comunicação e uma base comum. Né? Então, existe um processo de mais ou menos bem delineado quando você trabalha com ciência experimental, de como os dados que você coleta, as observações que você realiza se transformam em conhecimento. E a etapa é mais ou menos a seguinte: você coleta os dados, você analisa esses dados de alguma maneira, por exemplo, usando instrumentos estatísticos, e a partir disso você obtém o quê? Informações. E se aquela informação interpretada dentro do contexto do sistema biológico, sistema social, o sistema físico que vocês estão lidando, e vocês entendem um pouco do mecanismo, da fisiopatologia, da fisiologia do sistema que vocês estão estudando, vocês criam teorias, hipóteses. E se essas hipóteses são confirmadas por diversos experimentos, isso se torna um conhecimento. Mas é importante ter em mente que conhecimento não quer dizer verdade, né? Verdade em ciência experimental é uma coisa muito difícil. Então, eu vou fazer um desafio a vocês de não mais usarem a palavra acho que. Eu acho que tá vendo que minha convicção não é tão forte assim, porque acabei de falar eu acho que, né? Mas é um desafio porque vocês vão perceber que essa expressão é absolutamente desnecessária e inconveniente na realidade, porque demonstra basicamente o desconhecimento de vocês sobre assuntos que vocês estão falando. Eu acho que na realidade é um palpite, né? Palpite eu dou de graça, né? Vocês também podem dar de graça, mas em roda de amigo de jogo de futebol, né? Opiniões sobre jogo Corinthians e Ponte Preta? Então vocês podem dizer acho que, né? Eu acho que. Então é um desafio que eu faria, né? E atentem para isso, quer dizer, os teus colegas usando essa expressão, vocês vão perceber que é desnecessário e impreciso na realidade, do ponto de vista de conhecimento que vocês vão lidar, em específico quando vocês lidam com estatística. Né?
Não dá para usar a expressão acho que na estatística, não existe isto. Se o procedimento não existe ou a técnica é inaplicável, você não consegue tirar conclusões. Vocês podem achar que, né? Aí sim, tá bom? E os tópicos de hoje, como eu disse para vocês, é um teste simples, né? E à primeira vista vai parecer um pouco fora do contexto das coisas que nós temos visto, mas sempre vai aparecer alguns conceitos que são importantes e que não necessariamente estão expostos aqui, né? Primeiro é o conceito de frequência observada. Eu vou repetir isso ad nauseam para vocês usarem isso de uma maneira conveniente. Frequência esperada, que é a frequência teórica sobre o qual você está fazendo a hipótese. E necessariamente vai surgir aqui também o conceito do p-valor, tá? A partir dos valores de medida de afastamento que nós vamos definir aqui, chamado a estatística aqui quadrada, e todo o procedimento está embutido dentro de um protocolo chamado teste aqui quadrado. A partir disso nós vamos obter um p-valor que é exatamente igual ao de outros testes que nós temos visto em relação à comparação de médias. Tá? E nós vamos ver também em teste, vimos também em relação a testes não paramétricos, né? Aqui eu acho que nós podemos dizer que em alguns livros, textos inclusive, o teste aqui quadrado é enquadrado dentro de testes não paramétricos. Ele tem um misto disto, né? A estatística tem uma distribuição, mas os dados com que você lida não precisa ter uma distribuição conhecida, tá bom? Então vamos definir o que são análises de variáveis categóricas, vamos introduzir o teste aqui quadrado. A partir disso surge uma distribuição amostral chamada aqui quadrado, tá? E o primeiro teste que nós vamos fazer em relação a uma variável é teste de proporções. E eu já vou adiantar para vocês, só para matar a curiosidade, com o uso de teste de proporções que se faz o teste de normalidade, de gaussianidade, né? E esse teste tem um nome específico chamado Kolmogorov-Smirnov, tá? É o famoso KS que surge em... KS são as iniciais do meu nome, né? Então eu não esqueço. E aí nós vamos falar sobre tabela de contingência 2x2, né, que é a tabela mais importante, mais ubíqua a tabela mais ubíqua que vocês vão ver na medicina, né? Vocês têm uma droga, duas drogas, vocês querem comparar duas drogas, e o resultado que vocês têm é do tipo qualitativo. Funcionou ou não funcionou? Foi bom ou não foi bom? E aí você tem duas drogas, duas possibilidades, dois fatores. Então você tem uma tabela 2x2, ou seja, e a tabela é uma maneira bastante conveniente de nós sumariarmos os resultados que vocês têm. E também de obtermos aquilo que nós chamamos de informação. Vocês podem concluir algumas coisas baseado nessas informações, tá? E podem ter tabelas maiores do que 2x2, 2x3, 3x2, 4x4. E nesses casos também é possível fazer teste de proporções. E, finalmente, como qualquer teste estatístico, tem restrições ao uso. O teste precisa obedecer algumas condições que nós vamos discutir aqui. Nós vamos dar, na realidade, uma receita de bolo de como decidir e que teste usar, se é possível usar ou não, tá? E uma das restrições é o fato de você ter pequeno número de dados, e nesse caso, nós vamos ter que usar um teste que nós chamamos de teste exato de Fisher, tá? Então, esses são os tópicos e todos esses testes, na realidade, estão implementados no Minitab, e nós vamos fazer algumas demonstrações hoje, e acho que o roteiro de aula prática está bastante claro. Então vamos ver uma situação hipotética em que vocês são plantonistas do Hospital das Clínicas e você está no pronto-socorro, né? E você está há 4 semanas no pronto-socorro e você percebe que nos finais de semana você trabalha mais, né? Então você tem uma brilhante hipótese de que os doentes ficam mais doentes nos finais de semana. Então, aí você cria um protocolo experimental e resolve fazer numa determinada semana do mês contagem de número de pacientes que foram atendidos no hospital, no pronto-socorro do Hospital das Clínicas.
Esse é o experimento. Aí você quer saber se, será que os pacientes vêm com mais frequência em um determinado dia da semana? Essa é uma hipótese muito simples, que pode ser respondida por meio do teste que nós vamos introduzir para vocês, tá? E esse tipo de situação pode ocorrer com bastante frequência e tem uma maneira objetiva de testar isso, em vez de achar que, né? Tá bom? Vamos lá. Então, e a tabela que hipoteticamente foi obtida é essa daí, olha só. De domingo a sexta, a sábado, né? Você tem aquela distribuição de contagens. Isso daqui é o que nós chamamos, já vou repetir para vocês, frequência observada. É aquilo que você contou, é chamado de observação, tá? E lá no final tem a contagem, a soma total de número de casos que você observou, 175. Tá bom? Esse é o cenário. E você está vendo nesse caso que, de fato, aparentemente sábado e domingo tem um maior número de pacientes. Vocês querem saber se, de fato, existe essa tendência, essa assimetria, vamos dizer assim, de distribuição de pacientes ao longo da semana, tá bom? A pergunta é bem simples, né? Dá claro isso, a pergunta? E vocês podem bolar esse tipo de experimento usando esse, vamos dizer assim, modelo, né, paradigma de estudo, tá bom? Então, a pergunta, obviamente, que nós iremos fazer é se há evidência, né, evidência quantitativa, no caso, de que vem mais pacientes em determinados dias da semana, tá bom? E qual é a hipótese nula nesse caso? Que é o número aproximadamente o mesmo. O mesmo, exatamente. Ou seja, a probabilidade é igual ao longo da semana, e a hipótese alternativa é que não seja, tá bom? Com esse teste, eu já vou adiantar, não é possível dizer que vem mais pacientes em um determinado dia da semana. Você simplesmente conclui que a distribuição não é homogênea, tá bom? Vamos lá. Então, isso está expresso verbalmente o que nós acabamos de falar, a hipótese nula e alternativa, tá bom? E obviamente no nosso caso, a probabilidade esperada nesse caso é 1/7, né? Tá? Podemos facilmente converter a contagem em probabilidade, basta dividir a contagem que nós vimos, a contagem observada, a probabilidade observada em determinado dia da semana, é aquele número dividido pelo total, que acho que nós vimos é 175, né? O π a gente representa aquela probabilidade usando o que nós temos feito até agora, a letra grega, para representar a probabilidade verdadeira, tá? Então, como nós definimos como sendo o valor ou a probabilidade esperada teórica, o πj, então a gente pode representar a hipótese nula dessa maneira, ou seja, πj igual a π esperado, que é 1/7, tá bom? E o j, obviamente, varia de 1 até 7. Faltou complementar aí, né? Para ser mais completo. Então, como já mencionamos, essa é a nossa hipótese de homogeneidade, distribuição homogênea. Essa probabilidade não precisa ser igual em todas as situações. Um dos exercícios de hoje que faremos na aula prática é de genética mendeliana. E lá vocês vão ver um caso específico em que a distribuição ou a probabilidade em cada um dos casos, ou do fenótipo que vocês vão observar, não é homogêneo, tá bom? Muito bem. Então, se a hipótese nula é verdadeira, 1/7 de 175 vai dar 25 pacientes por dia, ou seja, esse valor é o que nós chamamos de frequência esperada, tá bom? Frequência observada e frequência esperada. Muito bem. E aqui vem a pergunta, quer dizer, como nós podemos medir o quanto uma observação se afasta da frequência esperada que nós acabamos de definir, né?
que no nosso caso é uma distribuição homogênea, portanto de igual probabilidade ao longo dos dias da semana. Então a medida sugerida, né, que é essa que está expressa aqui embaixo, olha só. É a frequência observada que nós temos aqui, menos a frequência esperada, que acabamos de calcular aqui no caso de distribuição homogênea, é 1/7 do 175, o valor total que nós temos. Isso elevado ao quadrado sobre a frequência esperada. Tá? Ou seja, nós estamos observando o quanto uma variável observada se afasta da esperada. Elevamos ao quadrado porque se nós somarmos sem essa elevação ao quadrado, a soma no final iria dar 0. Igualmente como ocorre no caso da média. Tá? O quanto os valores, a diferença das médias, o observado menos a média, desculpe, se afasta da média. Ou seja, se você soma esses afastamentos vai dar 0. Por isso que, igualmente no caso da variância, nós elevamos ao quadrado aqui também. Tá? É importante observar que o denominador é também a frequência esperada. Tá? Então, para que se possa... A primeira restrição ao uso do teste Q quadrado é que a frequência esperada não pode ser 0. Né? Tá? A frequência observada pode ser, mas a frequência esperada não. Depois nós vamos mostrar para vocês como é que se calcula essa frequência esperada. Então, veja bem, este cálculo é feito para cada uma das caselas, ou seja, cada uma das casas que nós temos na tabela. Tá? Nesse caso a tabela é de uma única linha, mas você pode ter uma tabela 2x2, vai ter 4 caselas, mas organizados em linhas e colunas. Tá? Nós vamos usar a expressão casela e existem outras denominações, é o que nós adotaremos aqui. Muito bom. Então, usando essa expressão, tá? Frequência observada menos a frequência esperada ao quadrado sobre frequência esperada, nós podemos fazer este cálculo em que somamos aquela expressão para cada uma das caselas. Tá? 36 menos 25 corresponde ao domingo, sobre o denominador 25. Tá? E para todos os 7 dias. Então, essa soma é denominada estatística Q quadrada. Estatística Q quadrado, desculpe. E nesse caso, o valor que dá é 12. Então, observe que quanto mais as observações, as frequências observadas se afastam da frequência esperada, maior será o Q quadrado. Ou seja, quando o Q quadrada, a estatística Q quadrada aumenta, nós vamos com mais frequência descartar a hipótese nula. Tá? É o mesmo princípio que nós vimos e, portanto, quanto maior esse valor, menor será o P. Tá? Essa é a lógica que é similar aos outros testes. Então, isso aí é o sumário do que nós acabamos de falar, ou seja, se os dados são compatíveis com a hipótese nula, a diferença não seria muito pequena, ou seja, não seria muito grande, desculpe. Seriam pequenas, tá? Então, nós precisamos, na realidade, uma estatística, uma distribuição em que se possa estudar essa medida que nós acabamos de definir. E essa medida é a estatística Q quadrado. Tá? Aquela é a letra grega Q. Tá? Em inglês se representa como CH. Né? E em geral se põe CH maiúsculo porque, na realidade, esse Q é a letra grega Q em maiúsculo. Tá bom? Mas isso não é tão importante assim. Bom, então, antes de prosseguirmos em cálculo propriamente dito, nós vamos, na realidade, formalizar o que nós acabamos de mostrar a partir de um exemplo. Né? Então, nós temos, na realidade, o que nós chamamos de categorias, né? E no caso da contagem, nós chamamos aquilo de casela, mas são 7 categorias que nós temos no caso.
Então esse K é 7 para o nosso exemplo, e nós temos, a partir do experimento que foi feito, a observação que foi feita, nós temos na realidade as frequências observadas, são os dados que vocês dispõem. E nós identificamos como sendo O1, O2 até OK. Tá? Então aqui está, desculpe, está errado, mas o OI representa a contagem registrada no iésima categoria. Tá bom? Óbvio, né? O total de número de casos, que nós vamos representar pela letra N, é a somatória de todas as observações, as frequências observadas que nós tivemos. E vamos representar também como, pela letra grega π, ou π1 até πk, a distribuição de probabilidade esperada, ou seja, a distribuição teórica, a hipótese que você tem de que os dados sejam assim distribuídos. Tá? Que corresponde à distribuição da estatística para a hipótese nula. Ou seja, nós podemos representar dessa maneira, né? A probabilidade para J-ésima categoria, dado que, probabilidade de J-ésima categoria, dado que a hipótese nula é verdadeira, é esse valor πJ, tá bom? E o J você varia de 1 até K-ésima categoria que vocês estão estudando. Então a frequência esperada, se você tiver a probabilidade esperada, então vocês podem calcular facilmente a frequência esperada, que corresponde a quê? N vezes o πJ. Tá? No nosso caso anterior foi muito fácil, bastou somar todas as contagens, né, todas as frequências observadas e dividir por 7. Mas vocês podem ter situações em que, em vez de ter a contagem direta, vocês têm na realidade esses valores de πJ, que será o exemplo da distribuição genética mendeliana que vocês vão lidar hoje na aula prática. Tá? Então, obviamente, se você calculou, né, o valor ou a frequência esperada a partir dessa expressão, a somatória das frequências esperadas vai dar o N também. Tá? Por quê? Porque o πJ, a somatória do πJ, de J igual a 1 até K, é 1, né? 100%, porque você está considerando todos os casos possíveis. Eu estou falando o óbvio, né, só para sermos completos. Né? Então, veja bem, aquela expressão numérica que nós tínhamos mostrado anteriormente pode ser expressa dessa maneira. A estatística aqui quadrado é igual a O1 menos E1 ao quadrado sobre EI, tá? A frequência esperada. E você soma isso para todas as categorias, K categorias que vocês têm aqui. Então, repetindo, né, mais uma vez, se cada uma das observações, frequência observada, forem próximos do valor da frequência esperada, obviamente o valor do Q quadrado será baixo. E ao contrário, se eles estiverem afastados, o Q tenderá a ser alto. Portanto, o Q parece ser uma medida bastante boa para estudarmos o quanto, né, aquela distribuição, aquela proporção se afasta do que nós estamos testando como sendo hipótese nula, tá? Então, se o Q quadrado se afasta suficientemente, a gente não sabe ainda o que é esse suficientemente, nós rejeitamos a hipótese nula, tá? E aceitamos a hipótese alternativa. E aqui nós vamos introduzir, na realidade, informalmente, na realidade, o que nós chamamos de estatística Q quadrada. E é importante notar que essa estatística Q quadrada nós chamamos de aproximado, por quê? Porque na realidade a contagem são de números inteiros, não é uma variável contínua. Percebe isso? Você não pode ter 1,5 crianças, né, por exemplo. Tá? Criança.
Então, por isso que nós chamamos que a distribuição Q quadrada é aproximada e ele tem um grau de liberdade que K menos 1. No caso de uma distribuição com uma variável, que é o nosso caso aqui, nós perdemos um grau de liberdade, porque tivemos que usar essa informação para fazer a totalização e determinarmos a frequência esperada. Tá? Em outras situações de tabela de contingência 2×2, por exemplo, o número de graus de liberdade é um pouco diferente. Tá? Você, na realidade, perde graus de liberdade tanto na contagem, tanto na linha, número de linhas, como no número de colunas. Tá? Aí nós vamos abordar isso mais adiante. Então, veja bem, iremos, portanto, rejeitar a hipótese nula se esse valor do Q quadrado que calculamos aqui em cima for maior do que o Q quadrado crítico para o alfa que nós escolhermos, por exemplo, 5%, para o número de graus de liberdade K menos 1. Aqui já dá para notar que nós temos, na realidade, infinitas distribuições Q quadrado. Tá? Para o número de graus de liberdade que nós tivemos, que pode ser de 1 até infinito, né? Teoricamente. Tá? E é importante notar que, apesar de nós fazermos aparentemente um teste monocaudal, a gente não pode, né? O teste, na realidade, é bicaudal. Por quê? Porque as contagens são sempre positivas. Tá? Então, você não tem distribuição que é negativa. E além disso, essa estatística é sempre positiva, ou seja, ou é maior que igual a 0. Ele que operou o jogo, né? Olha que bonitinho. Passei ontem à tarde fazendo um gráfico porque a outra versão estava ruim, mas a cor é muito ruim, né? Tem gente que não enxerga cores, né? A gente sabe que 17% da população é daltônica, então, embora eu tenha usado as cores aqui, se vocês não precisarem usar cores em seus artigos científicos, não usem. Então, pode parecer bonito, mas atrapalha a vida de muita gente. Tá? Na tela está bonitinho, mas na projeção ficou ruim, né? Mas, vamos ver. Isso aí é só uma observação psicofísica, né? É um dos assuntos que eu estudo. Bom, esses são os vários... Aqui nós temos, na realidade, um gráfico de função densidade e probabilidade para diferentes números de graus de liberdade. O DF, na realidade, é o termo em inglês que nós vamos usar aqui para nós não confundirmos, uma vez que nós estamos usando o Minitab. Em alguns livros em português vocês vão ver GL. O que é o GL? Número de graus de liberdade. Tá? Aqui nós usaremos Degree of Freedom, que é o DF. Então aqui nós temos, na realidade, gráfico de função, densidade e probabilidade para a distribuição Q quadrada para diferentes graus de liberdade. 1, 2, 3, 4, até 30. E como vocês podem observar, aqui nós temos o valor do Q quadrado. Para o número de graus de liberdade 1, praticamente todos os valores do Q quadrado ele se encaixa aqui na porção inicial, né? De 0 até 10, praticamente 100% dos valores estão nesse ponto. Tá? À medida que você aumenta o número de graus de liberdade, a distribuição se desloca para a direita no Q quadrado. Isso é mais ou menos óbvio, porque se você está aumentando o número de categorias, que corresponde ao aumento do número de graus de liberdade, você vai somar mais elementos, tá certo? Portanto, você vai tender a deslocar a sua distribuição para a direita. Observe também que a curva é assimétrica, né? No entanto, quando você aumenta o número de graus de liberdade, olha só, veja, por exemplo, a curva da função densidade e probabilidade do Q quadrado para 30 graus de liberdade. Ó. Ele tem uma
uma curva que é praticamente o quê? Simétrica. E aí ontem perguntaram o que é a função densidade e probabilidade, né? Uma propriedade importante da função densidade e probabilidade é que na realidade ele conta a existência da pessoa, né? A existência da variável, ou seja, a variável Q quadrado com 1 grau de liberdade, ele na realidade, maior parte em toda a sua existência, entre aspas, né, ele vai ter o valor entre 0 e 10. Um Q quadrado com 30 graus de liberdade, os seus valores vão estar entre 10 e 50 talvez. Tá? E a área sobre esta curva é unitária, ou seja, 100%. E como é que você sabe disso? Basta fazermos a integração da função densidade e probabilidade do Q quadrado entre 10 e 50, e provavelmente essa área vai ser muito próximo de 1, ou seja, 0,999, provavelmente 4 a 5 casas decimais, tá? Ao passo que se você fizer a mesma coisa para o Q quadrado de 1 grau de liberdade nessa região, provavelmente vai estar muito próximo de 0. Tá? Então, a função densidade e probabilidade diz para você a faixa de variação dessa estatística em função da probabilidade de ocorrência. Tá? Ficou claro isso? Cada uma dessas curvas vocês podem obter usando a função gráfica do Minitab. Eu não sei se eu mostro para vocês a seguir. Eu vou fazer o comentário que está daquele lado. Na realidade é uma repetição. Já olha só. O Q quadrado, ele assume só valores positivos. É óbvio, né? Você está fazendo algo elevado ao quadrado e as contagens são positivas, portanto o número é sempre positivo e a somatória de números positivos, você tem um valor positivo. Já disse isso, a distribuição é assimétrica e na medida que o número de graus de liberdade cresce, ela se torna simétrica. E mais interessante ainda, essa distribuição se aproxima de uma gaussiana. E na realidade isso parece ser uma regra geral, quer dizer, praticamente uma grande maioria das distribuições que nós temos na estatística, quando você aumenta o número de graus de liberdade ou você aumenta a casuística, a distribuição se aproxima da gaussiana. A gaussiana, por isso, é tão importante assim. Tá? E isso está expresso aqui na 3. Tá bom? Vamos lá. Então, no nosso caso, quantos graus de liberdade nós temos? 6, né? E o Q quadrado aqui obtivemos é 12. E o Q quadrado para alfa igual a o Q quadrado, o valor crítico de Q quadrado para alfa igual a 5% em número de graus de liberdade 6 precisamos olhar na tabela, né? E outra maneira de nós virmos isso, eu vou fazer isso, vou inverter a ordem das coisas. Podemos também olhar aqui no gráfico, né, que vocês estão acostumados a ver, né? O número de graus de liberdade é 6, né? E a área que nós queremos é 5%, está lá. E obtivemos o quê? O valor crítico do Q quadrado. Vocês entenderam a sequência que eu fiz aqui? Que querem que repita? Não é necessário, né? É 12,59. É isso que nós vamos mostrar em seguida na tabela, tá? Ixi, acabei saltando aqui. Foi ao fim, né? Professor, mas aí você só pegou o lado direito da cauda, né? O Q quadrado ele é aparentemente monocaudal, mas na realidade o que nós estamos fazendo como teste de hipótese é um teste bicaudal. Isso, pegamos somente um lado da cauda, assim que funciona. Por quê? Porque, na realidade, o afastamento ele é unidirecional. Mas o teste que nós estamos fazendo, nós não podemos determinar para que direção a distribuição está se deslocando.
Portanto, conceitualmente é um teste bicaudal. Tá bom? É o alerta que eu fiz lá no início, tá? Mais adiante nós vamos ver que o teste de Fischer você pode fazer o teste monocaudal. No caso particular de uma tabela de contingência 2x2 com um pequeno número de dados. Tá? Será que é um problema aqui? Ixi. Tem uma sujeira, né? Bom, agora tá bem. Bom, essa é a tabela aqui quadrado. Vocês poderão ver nos livros didáticos, né, livros textos, esse tipo de tabela. Aqui, olha só, na linha nós temos o número de graus de liberdade. E aqui na coluna nós temos o alfa, que nós estamos interessados. Vamos escolher o alfa de 5%, como nós fizemos no exemplo do Minitab, que está. E qual é o número de graus de liberdade? É 6, né? Então, a intersecção entre 5% e 6, 12,59, como nós vimos no valor do Minitab. E o que nós concluímos, portanto? O Q quadrado é menor do que o Q crítico. Portanto, aceitamos a hipótese nula. Tá? Não rejeitamos a hipótese nula. Novamente, olha lá. Observação aqui, reforçando isso, né? Apesar de nós tomarmos somente uma das caudas do Q quadrado, o teste é bicaudal, tá bom? Por causa da conclusão que nós estamos tirando dessa análise. Bom, agora, com isso nós encerramos o caso de uma variável, e dentro do Minitab existe um teste específico chamado teste Q quadrado de uma variável, tá? Ou é chamado também de teste de proporções, porque nós estamos na realidade testando a probabilidade em que nós esperamos que os eventos ocorram em cada uma das categorias ou cada uma das caselas que nós estudamos. Agora vamos trabalhar num caso muito comum na medicina, em ciências biológicas e ciências sociais, em que você estuda dois grupos e dois fatores. É aquele exemplo em que nós falamos sobre a droga, e aqui é um exemplo bastante interessante, em que temos o quê? Nós queremos saber se o uso de capacete por ciclistas é efetivo ou não para prevenir lesões da cabeça. Então, foi coletado em um certo período de um hospital todos os casos de acidentes com ciclistas, e nós queremos saber se a medida ou o uso do capacete é efetivo para prevenir o acidente. E estabelecemos, nesse caso, alfa igual a 5%, e vamos lidar com casuísticas 793 que nós podemos tabular da seguinte maneira. É bastante intuitiva, né, essa organização de tabela. Tá? E bastante informativa também. Olhando assim dá para perceber, né? O que vocês podem concluir aí? Usando um pouco da bom senso e da lógica, né? O capacete parece ser efetivo ou não? Para diminuir? Parece, né? Como é que vocês analisaram isso? Os que tiveram lesão na cabeça, né? A maioria não usou capacete. Vocês viram que, apesar de nós estamos lidando com contagem, você acabou de falar de proporções. Por isso que nós associamos, na realidade, Q quadrado com teste de proporções. É aquilo que o Vinícius falou aqui, ó. Proporção, né? Ó. Usou, teve lesão, não teve lesão, essa proporção é muito menor do que aqueles que não usaram capacete. Então, intuitivamente é muito fácil de vermos isso. E o que na realidade nós estamos fornecendo aqui é um instrumento para vocês comprovarem ou não essa desconfiança, né, essa hipótese, por meio de um método quantitativo, que é o teste Q quadrado. Tá?
Aqui nós precisamos, na realidade, antes de prosseguirmos, definir o quê? Que tipo de observação nós temos aqui? Contagem, portanto, tem uma frequência de observação. Portanto, nós não temos, na realidade, ainda qual é a frequência esperada, né, gente? Como é que calculamos a frequência esperada nesse caso? Não temos a probabilidade esperada também, né? Então, vamos ver como é que isso é feito. E vamos ver também por que, por causa disso, nós perdemos grau de liberdade. Está parecendo um caso de perda de virginidade, né? Mas não, é perda de graus de liberdade aqui. Vamos antes definir a hipótese nula e a alternativa, né? Então, veja bem, aquilo que nós acabamos de discutir, na realidade, a hipótese nula é que a proporção de pessoas que sofrem lesão usando ou não capacete é similar, tá? Se essa proporção não for similar, nós descartamos a hipótese nula e aceitamos que o capacete tem algum efeito, tá? Mais uma vez, não é possível, por meio simples do teste, concluir que o capacete foi benéfico. Mas pela análise daquela tabela é muito evidente, né, que o capacete teve um efeito benéfico sobre prevenção de lesão na cabeça, tá bom? Mas o teste per si não fornece essa informação a vocês, tá? Por quê? Porque é um teste bicaudal. Olha lá, como é que nós calculamos a frequência esperada? A tabela ficou no slide anterior, mas a proporção entre pessoas que... Eu vou voltar um momento no slide anterior. Veja bem. Qual é a proporção de pessoas que sofreram lesão na cabeça? O que nós fazemos na realidade é olharmos somente nessa coluna aqui, ó. A proporção de pessoas, se você não sabe se a pessoa usou ou não o capacete, a fração de pessoas, ou a proporção de pessoas que sofreram lesão na cabeça é 235 sobre 793. Então, na realidade, essa proporção nós vamos tomar como sendo a verdadeira. Ou seja, vamos usar essa informação para calcularmos a frequência esperada. E a proporção de indivíduos que não sofreram lesão na cabeça é 552 sobre 793. É o que está expresso naquela equação que nós vimos lá embaixo. Tá certo? De posse dessa informação, nós podemos agora calcular as frequências esperadas para cada uma das caselas, que é feito da seguinte maneira. Olha lá. Dado 235 sobre 793 é a frequência, é a probabilidade esperada de lesão na cabeça, se a gente não sabe. E vamos analisar essa coluna aqui. Então, dado que eu tenho 147 pessoas, qual é a frequência esperada de indivíduos que sofreria, né, vamos dizer assim, a lesão na cabeça? É essa proporção 235 sobre 793 vezes 147. Entenderam o raciocínio? Então, é com isso que nós obtemos esse valor. Essa é a frequência esperada de lesão na cabeça se nós não sabemos se a pessoa usou ou não o capacete, vezes número de casos de pessoas que estavam usando o capacete, nós temos, na realidade, a frequência esperada de pessoas que estavam usando o capacete e sofreram lesão na cabeça. Da mesma maneira, nós podemos calcular a frequência esperada dessa casela. Observem que esse valor nada mais é do que o produto do total marginal, olha só, 147 vezes 558 sobre o total. Tá? Esse total nós chamamos de totais marginais, tá? Aqui também. Então, a frequência esperada para qualquer tipo de configuração de tabela de contingência, 2x2 ou maior,
é o produto das totais marginais dividido pelo total. Está claro isso? É assim que nós calculamos frequências esperadas para casos de tabela de contingência. Tá? Então é só prosseguirmos. Observe nesse caso também, ó, que 646 vezes 558 sobre 793, nós temos esse valor aqui. Nós temos frequência observada e nós temos frequências esperadas. Podemos calcular o Q quadrado, né? Perfeito? Então a expressão é a mesma. Frequência observada menos a esperada ao quadrado sobre a frequência esperada. Tá? Porém, o número de graus de liberdade é um pouco diferente do caso anterior. Por quê? A gente perde, na realidade, 1 grau de liberdade toda vez que nós calculamos a frequência esperada para a coluna e para a linha. Então, nesse caso, como veremos mais adiante, o número de graus de liberdade é o produto do número de colunas que nós temos menos 1 vezes o número de linhas que temos menos 1. Tá? Então, apesar de nós termos 4 caselas, nesse caso nós temos somente um grau de liberdade. Tá? A expressão normal seria, nesse caso, olha só, do Q quadrado seria sem esse menos, né? Tá certo? Aqui, na realidade, nós já estamos adiantando um pouquinho, porque devido ao tipo de dados de contagem que nós estamos lidando, existe aquela questão da descontinuidade, ou seja, por isso que nós chamamos de uma estatística amostral aproximada. E uma das maneiras de fazermos uma correção dessa descontinuidade é nós subtrairmos o meio desses valores. E essa expressão é chamada de fórmula corrigida de Yates. Tá? Nós vamos ver logo em seguida, mas vou adiantar aqui. Quem joga xadrez aqui? Ninguém. Existiu uma pessoa, final do século XIX, um jogador de xadrez importante chamado Yates. Agora me lembrei. Tá bom. Não foi bom tanto quanto Capablanca ou Alekhine, mas ele foi bom. Sim? Por que no caso anterior não fez a correção usando o meio? O problema anterior é esse. Essa correção existe somente para a tabela de contingência 2x2. Ou seja, isto é particularmente importante quando você tem um pequeno número de dados. De fato, sua observação é importante porque quando você faz, por exemplo, voltando àquela história do teste de gaussianidade, do teste de Kolmogorov-Smirnov, você também não pode ter caselas com um pequeno número de observações. Tá? De fato, talvez haja procedimento estatístico em que você faça esse tipo de correção. O problema é o mesmo, ou seja, a questão da descontinuidade existe. Mas a correção é só usada em casos de tabela de contingência 2x2. Talvez porque sejam os casos mais comuns na medicina e você observa casos com um número pequeno de casuística. Tá? Para tabelas maiores, embora não exista um procedimento estatístico similar, o problema persiste. O problema da descontinuidade persiste. Sua observação é relevante. Tá bom? Observe que pelo fato de você subtrair meio aqui, o valor do Q quadrado que você vai obter vai ser menor do que aquele que você obtém usando a fórmula tradicional. Tá? Então você tende, portanto, eu já vou adiantar o que nós vamos dizer mais adiante, você tende a ficar mais com H0 do que então você é mais conservador nesse sentido. Tá? Você será, né? Então, nesse caso, por exemplo, olha só. Novamente, o número de graus de liberdade é 1. E vamos
vamos olhar a tabela, ó, número de graus de liberdade 1 com alfa igual a 5%. Vamos pedir ajuda aqui ao Minitab. É fácil irmos lá, né? E basta colocar 1 aqui, né? E o alfa escolhido já é 5%. Portanto, nós podemos, se ele não nos trair, 3,84%, tá bom? Eu acho que o gráfico é realmente muito intuitivo, né? Acho que é importante a gente repetidamente observarmos isso. Então, portanto, é assim que nós obtemos esse valor crítico de Qi quadrado para alfa igual a 5% e número de graus de liberdade igual a 1, tá? Olha lá. O valor do Qi quadrado pela forma corrigida de Yates que nós obtivemos aqui, ele é maior do que o Qi crítico, né? Portanto, nós rejeitamos a hipótese nula, tá? Então, podemos concluir que o capacete funciona como um fator de proteção, tá? A gente, embora nós saibamos que de fato ele protege, quando nós dissemos aqui é um fator de proteção, eu não estou afirmando se é um fator de proteção para mais ou para menos, tá? Estatisticamente, né? Do ponto de vista estatístico. Aqui, na realidade, nós estamos simplesmente formalizando o que já foi feito anteriormente, né? Essa é a expressão de Yates, né? Fórmula corrigida de Yates, fórmula de continuidade de Yates, tá? E se aplica somente aos casos de tabela de contingência 2×2, tá? E mais adiante nós vamos falar sobre restrições e quando usar ou não usar e quando não faz diferença usarmos ou não, tá? Nós estamos basicamente repetindo o problema anterior, né? Exatamente o mesmo cálculo. Puxa, isso está uma repetição, né? Isso sujeira que surgiu. Vamos passar isso aí. Vamos ver um caso agora. Nós vimos um caso de uma variável, dos dias da semana. Agora, vimos um caso de tabela de contingência 2×2. E vamos ver agora um caso em que nós temos, na realidade, um número de grupos maior do que 2. Né? Vamos ver um caso em que nós temos 2 fatores e 3 grupos. Ou 2 hospitais e 3 condições, tá? Então, qual é o levantamento que foi feito? Nós queríamos saber se o serviço de verificação de óbito de 2 hospitais, queríamos saber qual era o desempenho qualitativo desses 2 hospitais em relação ao serviço que eles tinham de verificação de óbito. E foi checado quanto à veracidade e à corretude, né, desses resultados em 2 hospitais. E foi feita a seguinte tabulação, né? Em relação, nós queríamos verificar o quão preciso eram as informações que eram colocadas nos atestados de óbito fornecidos por esses 2 hospitais, A e B. Foi dividido em 3 partes. Foi feito aquele em que a precisão do atestado de óbito foi confirmada, né? Obviamente aqui nós temos que ter o que nós chamamos de padrão ouro, né? Alguém que verifique isto. Que poderia ser, por exemplo, você ou um conjunto de pessoas que dão esse diagnóstico. Quando vocês estão trabalhando, por exemplo, com diagnóstico por imagem, o que é verdade, né? Quando vocês estão trabalhando com diagnóstico de AIDS, né? De detecção de vírus da AIDS, qual é a verdade? Na realidade, nós não temos a verdade com 100% de certeza, mas nós temos o que nós chamamos de padrão ouro, que é aceito pela comunidade científica como o melhor teste que nós dispomos naquele momento, tá? Isso é chamado de padrão ouro. E nesse caso, por exemplo, poderia ser 3 especialistas muito bons que acompanharam o serviço e checaram a precisão das informações
de preenchimento dos atestados de óbito depois que o hospital forneceu aquele atestado. Portanto, vocês podem perceber que esse tipo de experimento é um experimento muito caro, né? E se isso tem implicações científicas e legais importantes, o cuidado que vocês precisam ter no coleta dessas informações é muito importante, tá? Bom, vamos voltar ao problema. Então, aqui nós temos nessa coluna aqueles atestados, contagem daqueles atestados de óbito que tem precisão confirmada, número de atestados de óbitos com imprecisão e aquele que foi corrigido, né? Ou seja, provavelmente o próprio hospital verificou que havia erro e o hospital fez essa correção. E o que nós queremos saber? A qualidade do serviço, analisando esta tabela. Pela proporção de testados de óbitos corretos ou não, você pode verificar o quão bom ou não é um hospital em relação ao outro, tá? E aqui nós temos uma tabela de 2 linhas e 3 colunas, tá? Como é que nós procedermos para verificar se a proporção de acertos e erros de cada um dos hospitais é igual ou não nesse caso? Precisamos calcular o que nesse caso, em primeiro lugar? Frequência esperada, tá? E como já dissemos, a frequência esperada para cada uma das caselas nada mais do que o produto da frequência total marginal na linha e na coluna dividida pelo total geral, tá? É isso que nós vamos fazer aqui, é essa expressão que nós... Esse é o resultado que nós obtivemos, tá? Somente para ilustrar, esse valor aqui foi obtido pelo produto do total marginal na coluna vezes na linha, 229 dividido por esse total, tá? Com esses resultados em mãos, nós podemos calcular o Q quadrado, tá? Usando exatamente o mesmo procedimento. E aqui nós não podemos usar a correção de Yates, porque não existe um desenvolvimento nesse sentido, tá? Somente antes de prosseguirmos, o modo como se calcula o número de graus de liberdade aqui é igual. Número de linhas que nós temos, 2 menos 1, vezes número de colunas que nós temos, menos 1. Portanto, aqui nós temos um caso em que o número de graus de liberdade é igual a 2. Tá? E aqui está a parte operacional do cálculo, né? A primeira casela, 157 menos 169,3 ao quadrado sobre a frequência esperada. Tá? E assim por diante para todas as 6 caselas. E o valor que nós obtivemos aqui no caso é 21,62. E para testarmos se isso, a proporção é igual ou não, basta procurarmos agora o valor do Q quadrado, né? Nesse caso, observando que o número de graus de liberdade é igual a 2, né? Vamos consultar novamente a tabela. Nesse caso é 2. É 5% novamente monocaudal, né? Veja lá. E o valor é 5,991. Que está lá. Como o valor do Q quadrado, teste Q quadrado que nós obtivemos é maior, muito maior, né? Maior do que o 599, portanto nós descartamos a hipótese nula. Significa o quê? Qual é a conclusão que vocês tiram com isto? Está escrito aí, né? Que o desempenho dos 2 hospitais são diferentes. O serviço de verificação de óbito de 2 hospitais, o serviço de autópsia, na realidade, são diferentes. Tá? E aí é uma conclusão que
que vocês podem tirar, né, de que o Hospital A contém maior proporção de atestados de óbitos incorretos, né? Vamos voltar somente um instante, né? A proporção de incorretos qual é? Você pode considerar que são isto mais isso sobre isto, né? Isto mais isso sobre isto. Tá? Agora tem as restrições. Quer dizer, nós vimos o caso de uma variável, o caso de tabela de contingência 2x2 é um caso particular bastante importante na medicina. E vocês podem ter umas situações de ter uma tabela de contingência com maior número de linhas e de colunas. E o procedimento que vocês vão usar é exatamente o mesmo. E para os casos em que você tem mais do que 2 colunas e 2 linhas, o comando Minitab que vocês usam é exatamente o mesmo. Tá? Vocês vão ver isso na aula prática. A regra geral de você usar os procedimentos que acabamos de explicar até agora, né? Você ter pelo menos 5 observações e 5 frequência, o valor 5 de frequência esperada para cada uma das casas que vocês têm. Aí vocês podem usar sem medo, né, de errar os testes estatísticos. É aquilo que eu fiz, a observação em relação ao teste de Kolmogorov-Smirnov. E se você não obedece a essas condições, você incorre no erro de cálculo. Por quê? O Q quadrado é uma estatística aproximada, e se vocês burlam essa condição, vocês estão errando mais do que o usual. Tá? No caso de tabela de contingência 2x2, em que nós temos um grau de liberdade, tem pessoas que recomendam usar sempre a fórmula de correção de continuidade de Yates. No Minitab não se tem implementado a fórmula de Yates. Tá? Então, se vocês quiserem usar Yates, ou vocês usam outro pacote estatístico, ou vocês precisam calcular isso na mão. Isso é muito fácil de fazer. Tá? Tendo os dados de contagem de cada uma das caselas, vocês podem calcular na coluna seguinte a frequência esperada, né? E vocês podem fazer operações sucessivas em diferentes colunas. Vocês já fizeram isso em relação a... Eu vou mostrar para vocês um caso particular de uma variável, mas o modo de fazer o cálculo para o caso de Yates é similar. Tá? Aqui no caso não faz sentido, mas como é que é a expressão de Q quadrado? É isto menos isto, tá certo? Esta coluna menos esta ao quadrado, tá? Sobre o valor esperado. Então, você entra na calculadora, nós vamos colocar o resultado no diff2, tá certo? E a expressão vai ser o quê? Precisamos iniciar com parênteses. A frequência observada menos a frequência esperada, e precisamos elevar ao quadrado, né? Está aqui, ó. Uma vez que nós façamos isso, ele calcula para vocês a quadrado da diferença. E uma vez que... aqui faltou uma coisa. Vamos fazer um cálculo mais completo aqui. E vamos dividir isto pela frequência esperada. Tá? Aí já obtemos o Q quadrado de cada um deles. Temos essa expressão, né? E agora basta calcular a estatística da coluna, é a soma do diff2.
Então o 12 é aquele valor que nós tínhamos obtido, né? Do Qi quadrado, tá? Aqui, olha só, nós não podemos usar a fórmula corrigida de Yates, mas eu vou mostrar como é que vocês podem implementar isto. Estou fazendo a coisa errada, mas é somente para mostrar como é que você faz isto, tá? Precisamos, na realidade, tirarmos o módulo disto, né? Não sei se vocês se lembram da expressão da fórmula de Yates. Existia um módulo que eu não chamei a atenção, mas é OI menos o EI, tá certo? Menos o meio elevado ao quadrado sobre... Tá? Existia um módulo. E a função que corresponde ao módulo é o valor absoluto que está aqui, ó. Tá? Então basta colocar dentro desse... entre parênteses, essa expressão que nós temos aqui, né? Então basta tirarmos o parênteses aqui, né? Esse parênteses fecha aquele primeiro, parênteses da função, tá certo? Hã? Obrigado, Paulo. Isso, number seria a expressão que nós queremos colocar. E aí nós precisamos subtrair ponto 5, né? E levando isso ao quadrado. Isso seria a maneira de calcularmos aquela parte de cima que nós temos lá. E se nós fizermos isso para o caso de tabela de contingência 2×2, nós vamos calcular o Qi quadrado com a correção de continuidade de Yates. Não se aplica a esse caso, estou somente mostrando para vocês como é que se implementa isto, tá? Como vocês viram, diferentemente do Excel, vocês já usaram fórmulas no Excel? Você faz expressão para cada uma das células. No Minitab você trabalha com colunas, tá? E se você tem que realizar operações complexas, você precisa fazer cálculos sucessivos com colunas, tá? Então coluna para nós é a variável. Pergunta? Não. Então, é só para... Deu erro aí? Deixa eu dar uma olhada. 1, 2... Essa história de ponto e vírgula atrapalha sempre, né, gente? A gente deveria ser... Em vez de ponto, é vírgula que nós temos que usar aqui. Tá? Isso daqui já é o cálculo que nós fizemos usando a correção. Tá errado aqui, eu só estou mostrando de como implementar isso, tá? No nosso caso, vamos usar a fórmula tradicional para os casos em que nós vamos ver agora, e naqueles casos em que existe restrição, vocês precisam implementar a correção de Yates. Tá? Aqui vem a primeira restrição. Se você tem uma tabela de contingência maior do que 2×2, ou seja, você tem número de graus de liberdade maior que 1, vocês podem usar aquela fórmula tradicional se menos de que 20% das caselas tiver frequência esperada menor do que 5. Gente, não é frequência observada, é frequência esperada. Tá claro isso? Ou seja, o fator que usamos como fator decisório é a frequência esperada. E obviamente essa condição aqui de frequência esperada, nenhuma frequência esperada igual a 0, significa o quê? O que significa nós termos frequência esperada igual a 0? Como?
Isso, mas lembra da história da... Como é que nós calculamos a frequência esperada? Total marginal. Então, existe um total marginal que é igual a zero. Então, aquela categoria ou aquele fator não tem nenhum caso. Então, é melhor que você retire do seu estudo. Então, não faz sentido estudar um caso que, de fato, não ocorre para você. Tá? Então, se você não obedece a essas condições, por exemplo, nesse caso aqui, se você tem mais do que 20% de caselas com frequência esperada menor que 5, vocês não podem usar o teste Q quadrado. E aí, o que vocês podem fazer nesse caso? Ou vocês poderiam ter feito? Basicamente significa que vocês não tiveram um número suficiente de casos para todas as caselas. Ou seja, sua casuística foi pequena. Então, provavelmente você não fez um desenho experimental suficientemente adequado para você ter casos suficientes. Ou seja, né? Então, é por isso que uma das recomendações em geral que se faz quando você faz um estudo científico é que vocês façam um estudo piloto, né, de saber como é que é a sua população. Então, é somente uma observação em passant, né? Em geral, quando você faz o estudo piloto, você não inclui a casuística do estudo piloto no estudo final. Tá? Por quê? Porque, na realidade, você levou em consideração a informação que você obteve no estudo piloto para você desenhar o estudo final. Tá? Então, você, na realidade, você cria automaticamente um viés se você inclui os seus casos do estudo piloto. Tá? Então, como proceder? Bom, primeiro você poderia ter feito um desenho experimental mais adequado. E se você já coletou e não é possível aumentar a casuística? Né? E uma das possibilidades, como vamos ver aqui, é juntar grupos. Né? Vamos supor que você tenha feito um estudo, como vamos ver em seguida. Você fez uma coleta de dados de pressão arterial e grupos étnicos. Né? E você percebeu, por exemplo, que um determinado grupo étnico tem poucos casos. Né? Uma possibilidade é você simplesmente desconsiderar aquele grupo que você não tem um dado representativo. E outra possibilidade é você, se você tiver a possibilidade de juntar dois grupos étnicos, você na realidade simplesmente colaba, né? Funde os dois grupos e você transforma aquele grupo num único grupo. E você pode eventualmente escapar dessa restrição e aumentar na realidade a frequência esperada para aquele grupo. Tá bom? Então vamos ver os casos de como lidar com um caso em que você tem número pequeno de observações. Aqui, quando nós estamos falando de tabela de contingência 2x2, né, e nós vamos falar agora sobre o uso do teste exato de Fisher, você vai usar essa condição, no caso de tabela de contingência 2x2, se você tiver n menor do que 20, ou se você tiver n entre 20 e 40 e a menor frequência esperada for menor que 5. Veja essa situação. Nós estamos testando duas drogas, né? E é um experimento muito caro e você não consegue obter ou uma doença muito rara e você não consegue obter uma casuística muito elevada. E esse é o que você obteve ao longo do período que você tem de fazer o seu doutorado, por exemplo. E para a droga A você observe que você distribuiu seus casos, seus doentes em dois grupos, né, de igual tamanho. Isso é uma coisa que você tem controle.
E a droga A melhorou em 3 pacientes, mas não em 7. Né? O total vai dar 10. E a droga B melhorou em 9 e não teve efeito, não melhorou em um indivíduo. Aqui parece bastante óbvio que a droga B é muito melhor, né, do que a droga A. Mas será que esse efeito foi significativo? Por que nós fazemos essa pergunta? Porque como a casuística é pequena, é possível que, por sorte, você pode obter essa configuração sem que haja um efeito significativo do B sobre o A. Ou seja, o fator do fato do B ser muito melhor, pode ter surgido essa configuração que nós estamos observando aí, por acaso. Tá? Mas antes nós temos que verificar qual teste usarmos. Né? Ele é maior do que 20, né, gente? Está nessa condição aqui. Então precisamos, na realidade, calcular as frequências esperadas de cada uma das caselas usando aquela expressão que nós já tínhamos visto. E o que obtemos com isto é essa configuração aqui. Tá? Frequência esperada 6, 6, 4, 4. Ou seja, há 2 caselas com frequência esperada menor do que 5. Portanto, nós não podemos usar o teste Chi quadrado tradicional que nós temos visto, nem a expressão corrigida de Yates. Tá? Bom, antes de prosseguirmos, a nossa hipótese nula é de que a proporção de melhoras do A e de B são iguais. Tá? Então, o efeito da droga A é igual a B, que no caso é expresso por meio de expressões. E o fato de termos esses 2 quatros significa que precisamos usar um outro procedimento. Nós estamos simplesmente copiando essa tabela 2x2, 3971, que está aqui. E agora eu vou explicar para vocês como é que se calcula isto, ou seja, sim. Professor, se no caso o N é 20, se o N fosse maior do que 40, que está aí do segundo caso também, eu ainda ia usar o Fisher ou eu ia usar o quadrado? O Fisher é sempre correto. Ele sempre dá resultado exato, ou seja, e o Chi quadrado, o teste Chi quadrado sempre é um procedimento aproximado. Então, na realidade, como nós temos recursos computacionais que permitem calcular essa expressão bastante complexa de fatoriais e números muito grandes, teoricamente você poderia usar sempre o teste de Fisher. Teste de Chi quadrado, na realidade, é uma aproximação. E para números grandes você vai perceber, se você fizer o cálculo com os 2 procedimentos, o valor do P que vocês obtêm no final é muito similar, ou seja, as conclusões são sempre casadas. Você sempre está concordando, né, nas conclusões. Mas, em geral, quando você tem o N maior do que 40, você pode usar o teste Chi quadrado, e nós, na realidade, preconizamos o teste usando o procedimento, usando a fórmula corrigida de Yates. Tá? É que eu me refiro ao fato de uma das frequências esperadas serem menor do que 5. Isso é uma das regras para não usar o Chi quadrado. Isso. Mesmo com N grande, então. Nós percebemos ontem que a nossa receita de bolo ela é imperfeita. Ou seja, você pode ter N maior do que 40 e você pode ter casela com frequência esperada menor do que 5. Então, nesse caso, deve-se usar a fórmula teste exato de Fisher que nós vamos mostrar aqui. Tá? Do que consiste o teste exato de Fisher? Na realidade, se nós... a condição básica aí é interessante. Nós vamos... Melhorou? Eu vou colocar sim ou não para... Pelo seu desenho experimental, na realidade, você fixou total marginal no A e B, não é isso?
E além disso, depois que nós fizemos o experimento, né, nós acabamos fixando também as marginais, né, o 12 e 8. Aqui nós temos 10 e 10 pacientes. E podemos observar que do total de 20 pacientes, 12 tiveram melhora e 8 não. O princípio do teste exato de Fischer é verificarmos qual é a probabilidade, dado que você tem essa configuração marginal, qual é a probabilidade de você obter esta configuração. Vamos analisar primeiramente essa coluna B aqui. Nós temos 10 casos. De que maneira nós podemos preencher 9 e 1 aqui? Em termos de pacientes, vamos enumerar o paciente de 1 a 10. De quantas maneiras nós podemos preencher isto? Podemos colocar qualquer um dos 10 pacientes aqui. Ou seja, nós temos 10 possibilidades de preenchermos esta coluna. Tá? Isso nada mais é do que combinação de 10, 1 a 1. Está claro isso? Da mesma maneira, nós podemos preencher essa coluna aqui, ó. Combinatória de 10, 3 a 3. Tá? É importante notar que a combinatória é simétrica, né? Ou seja, C10, 3 a 3 é igual a C10, 7 a 7. Tá? Então, tanto faz se eu pego este ou esta casela, para fazermos a expressão. Ou seja, no fim, de quantas maneiras nós podemos preencher essas caselas? Nada mais é do que o produto dessa combinação com isto. Isso é total de possibilidade que nós podemos ter para preenchimento dessa configuração 3, 9, 7, 1. E nós vamos comparar isso com o quê? Com o número de maneiras que nós podemos preencher a total marginal aqui, né? Nesse caso é 20. Total de possibilidades que eu tenho na realidade é combinatória 20, 12 a 12, 8 a 8, tanto faz. Tá? Ou seja, a probabilidade de nós obtermos essa configuração é isto vezes isto dividido por isto. Tá? E essa expressão aqui, na realidade, é exatamente igual a essa expressão que está expressa aqui. Se nós resolvermos essa expressão, nós obtemos essa expressão que vocês estão vendo aqui, olha lá. É fatorial dos totais marginais, vocês podem ver, ó. A mais C, A mais B, B mais D. Tá? Sobre o número total de casos, fatorial, e fatorial de cada um dos elementos que nós estamos observando aqui. E nesse caso em particular, entenderam a lógica do teste Q quadrado, teste exato? Se nós... muito bem, esse é um aspecto, ou seja, essa é a configuração que nós estamos observando e essa é a configuração, essa é a probabilidade dessa configuração ocorrer ao acaso. Tá? E essa probabilidade é exatamente igual a 0,009526. Veja bem, aqui nesse caso, né, vamos observar aqui, de que maneira nós podemos caminhar para uma configuração mais extrema, preservando os totais marginais. Nós podemos, por exemplo, diminuir isso para 0, né? Para preservar o total na coluna, eu preciso transformar isso em 10. Para manter o total marginal 12, eu preciso diminuir isso para 2. E para manter o total marginal aqui, eu preciso aumentar para 8. 8 mais 0 é 8 também. Ou seja, essa é uma configuração
mais extrema que eu consigo obter a partir desta. Ou seja, essa é a configuração que nós temos e foi obtida no experimento. E calculamos a probabilidade. Nós vamos calcular agora a probabilidade mais extrema. Somando essa probabilidade mais a probabilidade de ocorrência da probabilidade extrema, eu vou calcular qual é a probabilidade dessa situação ocorrer. Esse vai ser o nosso valor do P. Tá? Ou parte dele. Professor, Sim. aí você pega o 9,1 porque ele já está mais perto de ser mais extremo. Você pegar no A e colocar, por exemplo, 10 e 0. Aí você arruma o B. Eu poderia, por exemplo, diminuir o 3, né? Mas o 9, o 1 está mais ao extremo. E essa tabela que o senhor montou aí para calcular a probabilidade, você não deveria usar o... Você usou com a probabilidade de 50% de melhorar ou não? Não, a probabilidade é calculada a partir da possibilidade daquela configuração ocorrer, a combinatória. Não, mas aí com a chance de sim ou não de 50%. Porque no total tem 12 que melhorou e 8 que não. Aí você não deveria pegar 12 sobre 20 para a probabilidade dar certo? Não, eu não estou usando a probabilidade de que a melhora é 50%. E eu estou falando para você qual é a probabilidade dessa configuração ocorrer. Não estou levando em consideração informação sobre a doença ou sobre a possibilidade ou não da droga fazer ou não efeito. Veja bem, olha só. 3, 9 e 7, 1. Esse é o resultado que eu obtive do experimento. Esquece o experimento e eu vou analisar essa configuração agora. E eu tenho esses totais marginais. 10, tá certo? 10, 12 e 8. Aí eu pergunto assim, se eu fizesse um experimento ao acaso, qual é a probabilidade, de quantas maneiras eu consigo obter essa configuração, 9 e 1? E se eu tenho 10 indivíduos aqui? Fazendo as permutações. Eu posso ter qualquer um dos 10 pacientes aqui. Tá? E que é expresso, na realidade, na forma de combinatória. Combinatória 10, 1 a 1. A mesma coisa em relação à droga A. Eu obtive 3 melhoras, né, e 7 pacientes que não melhoraram. De quantas maneiras isso poderia ter ocorrido? É combinatória 10, 3 a 3. Mas aí, por exemplo, você tem 10 pacientes, vamos numerar de N1 até N10. Certo. Aí você está fazendo combinações que tanto de N1 a N10 pode estar tanto no sim como no não. Isso. Aí você está usando probabilidade igual de ele estar no sim ou no não. Não, eu estou simplesmente vendo todas as possibilidades que eu tenho. Não estou dando probabilidade. Eu estou colocando cada um dos indivíduos em todas as situações possíveis. Combinando. Por exemplo, eu faço um time de futebol, temos 10 pessoas aqui, 20 pessoas, 22 pessoas. De quantas maneiras eu posso montar esse time? 22 tomados, 11. São... de quantas maneiras eu posso montar dois times nesse caso aí? Não, desculpe. Eu tenho 20 pessoas na sala. Eu quero montar um time de 11. De quantas maneiras eu consigo montar esse? Eu não estou dando preferência a ninguém, não tenho probabilidade. Na realidade, eu estou simplesmente fazendo o quê? Eu vou apagar aqui um minutinho, que eu acho que... Será que isso vai atrapalhar? Não. É simplesmente, olha só, eu tenho 20 pessoas na sala, eu preciso tirar 11. Esse daqui é o número de combinações que eu consigo fazer para montar um time. O número de combinações é muito grande nesse caso, né? Como é que se calcula isso, gente? Vocês se lembram há 2 anos só, né? O cursinho, né? É 20 fatorial, né?
sobre 20 menos 11 fatorial sobre 11 fatorial. Aqui vocês podem fazer o quê? Tá? Vocês podem diminuir, fazer... Aqui você pode de 12... a 9, né? Quanto é que dá isto? Trouxe calculadora aqui. Melhor calcularmos o fatorial, né? Ou seja, vocês podem montar o time de 167.960 maneiras diferentes. Ou seja, no caso dessa tabela que nós estamos observando também, nós podemos variar, né? Da mesma maneira. E essa expressão que nós estamos observando é nada mais do que a combinatória que nós podemos obter dessa coluna vezes o número de combinatórias que podemos obter dessa coluna, dividido pela combinatória desse total marginal. Que é exatamente igual se vocês fizerem a combinatória na linha, nessa linha e no total marginal dessa linha aqui. É simétrico. Tá? Ou seja, essa expressão é obtida tanto fazendo a operação na coluna como na linha. Tá? E essa probabilidade, nesse caso, deu 0,009526. Eu preciso agora ir uma configuração mais extrema. É o que está naquela figura inicial que nós tínhamos visto lá. Tá? Então, precisamos reduzir de 1. Que é isso que nós tínhamos acabado de falar, olha. Quando nós fazemos essa transformação de subtrair um aqui e fazer preenchimento dos outros para manter os totais marginais, nós temos essa configuração e como nós estamos indo para uma configuração mais extrema, ele é menos provável. E vocês podem ver que essa probabilidade calculada para essa configuração é menor do que a anterior, né? 0,000357. Portanto, a probabilidade daquela configuração inicial, ou mais extrema ocorrer, nada mais é do que a soma da probabilidade dessa configuração mais essa configuração. Tá? Somente para dar um pouco mais de convencimento, vamos colocar essa configuração, eu não sei qual é a maneira mais adequada de fazer, eu acho que é colocar aqui desse canto, 3971, tá? E a configuração 12. Podemos, na realidade, caminhar na outra extremidade, né? Eu vou fazer esse caminho assim, tá? Ó, podemos aumentar aqui, ó. 2, né? 8, 4, 6. Tá? Tá certo isso? Me ajudem aí. 4 e 6. Precisamos preservar simplesmente a soma, né?
5, 5, 3, 7. Ficando confuso aqui. Tá certo aqui? 6, né? 6, 4, 2, que é 8, né? 1, 9, 3, 7, 10, 0. Essa é a configuração inicial, né? E essas são todas as configurações possíveis. Tá? Olha, tornou-se 0 e tornou-se 0. Tá? Se vocês calcularem a probabilidade de ocorrência de cada uma dessas configurações e somarem os P's, quanto vai dar? Vai dar 1. Tá? Tem que dar. É a lição de casa para vocês. Tá bom? Vocês viram que, nesse caso, o número possível de configurações é pequeno, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tá? E, em particular, a chance dessa configuração ocorrer é a soma que nós vamos ver agora, ó. 0,009. Tá? Vamos chamar de PI, por enquanto. Como nós estamos lidando com a teste bicaudal, sim? Não ficou claro para mim a lógica de somar a probabilidade do cenário que eu tenho com o mais extremo. Porque você está querendo saber... aqui falar em cauda, como o professor Raimundo me observou ontem, é incorreto, mas nós podemos fazer uma analogia em relação à distribuição gaussiana, por exemplo, em que nós temos que ver qual é a área da cauda que fica em relação à direita do valor que eu tenho. Tá? Ou seja, usando a analogia, na realidade nós temos que calcular a probabilidade daquele evento e mais extremo ocorrer. Tá? Para obtermos o P correspondente. Sim? Mas aí no caso, por exemplo, se eu tivesse uma configuração daquela mais à esquerda, 4, 8, 6, 2, aí eu teria que somar isso. 3, 9, 7, 1 e dar 2, 10. Mais essa configuração, isso. Tá? É a tendência ideal, né? Como? Tendência ideal. Tendência ideal, é isso. Seria perfeito se zerasse. O efeito que está estudando seria perfeito se fosse 10 a 0. Aquela prova ela mostrou que ela funciona integralmente. Aqui nesse caso, se nós observarmos, essa é uma observação importante, aqui nós estamos na realidade, olha só, como nós temos um teste bicaudal, nós estamos multiplicando esse P valor aqui por 2. E esse deu 0,0198, então esse é o P final que nós estamos buscando. Tá? Isso só é possível ser feito porque essa tabela, na realidade, ela é simétrica. Olha lá, se vocês forem observar a tabela e olharem as frequências esperadas, ela é simétrica. Tá? 6, 4 e 6, 4. Né? São iguais, na realidade, as duas colunas. E por isso, você pode simplesmente multiplicar. Tá? Mas há tabelas de contingência em que se usa o teste de Fisher que não é possível usar essa expressão. Por quê? Porque, na realidade, se nós calcularmos, olha só, esse extremo é igual a esse, né? Vocês conseguem enxergar? Ó, 8 e 0, 8 e 0, 10 e 2.
E essa também, ou seja, a probabilidade desse extremo são idênticos ao outro extremo. Mas há situações em que essas probabilidades são distintas. Então, muito cuidado para usar esta operação. Tá? O Minitab, ele faz o cálculo corretamente. Vocês vão ver situações em que vocês calculam uma extremidade e vocês calculam o teste de Fisher usando a expressão fornecida pelo Minitab. Ele não dá exatamente o dobro, dá um outro valor. E vocês vão ver isso em um dos exemplos que vão ver hoje. Por quê? Porque na realidade a extremidade é distinto. E aí, como vamos falar no roteiro da aula prática, precisa-se introduzir mais um conceito chamado desproporcionalidade para definirmos até onde vai, né? A gente não vai entrar nesses detalhes, mas é importante saber que existe essa consideração para se calcular o valor do P no procedimento em que está implementado o Minitab. Tá? Então, olhem só, o p-valor deu 0,0198. Se nós escolhermos alfa igual a 5%, rejeitamos a hipótese nula, né? Ou seja, como nós já sabíamos, entre aspas, né? Achávamos que sabíamos, o efeito da droga B é melhor que da droga A. Né? O efeito da droga A é diferente da droga B. Tá? Acho que é isso. E perguntas? Não, professor, só no final, o cálculo do P, né? Por que é o dobro? Porque é um teste bicaudal. Nós podemos fazer... Olha a tabela ali, ó. Olha o outro lado. É a questão da simetria. Da simetria. Pode virar pro outro lado também. É. Aquele cenário de 10 a 0 também é possível. Então você tem essa possibilidade. Você não sabe a direção. Para que lá está indo zero. Nós podemos fazer teste unicaudal usando o teste de Fisher. Nesse caso em particular, nós podíamos ter considerado somente Só o lado que interessa. só o lado que interessa. Nós concluiríamos que a droga B é melhor nesse caso. Tá bom? Acho que vocês são pós-graduandos em testes categóricos, né? De variáveis categóricas. São pessoas de categoria. Bom, gente, obrigado aí pela atenção.